Quando dizem que temos valores compartilhados com Israel, não se referem à democracia e aos direitos humanos. Quero dizer, Israel nunca foi um Estado que exemplificou isso. Não é uma democracia. É um regime de apartheid. É um regime autoritário, opressor. Uma grande proporção das pessoas que controla vive sob uma ditadura militar. Uma grande proporção das pessoas que têm o direito de fazer parte do sistema político nem sequer tem permissão para voltar para a casa da diáspora. Então, nunca foi uma democracia. Nunca poderia ser uma democracia, a menos que abandonasse a ideologia sionista e dissesse sim, como sempre defendi. Aliás, precisamos de um único Estado democrático secular, com direitos iguais para cristãos, muçulmanos e judeus. Mas não fará isso porque isso apagaria todo o projeto, que é um projeto ideológico completamente diferente. O apoio entusiástico a isso é por causa de valores negativos compartilhados, como o colonialismo, como a supremacia branca, como a dominação do Ocidente sobre o resto do planeta. Olá a todos, aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Craig Mokhiber, o ex-diretor do Escritório de Direitos Humanos na sede da ONU em Nova York, que em 2023 deixou a agência publicamente devido às atrocidades já em curso em Gaza e ao que a maioria de nós hoje reconhece como o início do genocídio em Gaza. A sombria e horrenda situação na Palestina, assim como o papel do direito internacional, é o que queremos discutir hoje. Então, Craig, bem-vindo. Obrigado, Pascal. Embaumaf Dixon. É bom tê-lo aqui, porque, como já lhe disse antes, você é uma das vozes que se atreve a falar. E você também coloca as coisas em um contexto de direito internacional, o que eu aprecio muito. Embora haja pessoas que dizem que a situação atual mostra que o direito internacional não importa, eu discordaria. Mas você tem trabalhado nesta área há 30 anos. Podemos talvez começar com sua avaliação da situação? Se já viu o Winks med stuadi kawitas? Eu não vi. Nunca vi uma situação que se assemelhe à situação atual na Palestina. E nunca vi uma situação, não apenas nos meus 32 anos na ONU, mas nos meus mais de 40 anos no Movimento Internacional de Direitos Humanos, em que todo o regime jurídico internacional, todo o sistema internacional de direitos humanos, estivesse tão precário e tornado tão precário pela própria situação de que estamos falando na Palestina. Houve altos e baixos, houve décadas difíceis, em que até mesmo a ONU, pelo menos os escritórios políticos da ONU, abandonaram o que era a abordagem mais principista em relação à Palestina. Uma baseada no direito internacional, uma baseada nos direitos humanos internacionais. Tudo em nome desse engodo de Oslo. Esse processo político amorfo que nunca foi destinado e nunca poderia ter proporcionado justiça para o povo palestino. Pelo menos não em um sentido legal ou moral. Esses também foram tempos muito difíceis, porque a comunidade internacional perdeu o rumo. Eles esqueceram dos direitos do povo palestino ao longo de todos esses anos. Mas você sabe, há uma história antes de Oslo, que é todo o período desde o início da ONU, ou a destruição da Palestina na Nakba, e a fundação do Estado de Israel. Até o início de Oslo, você tinha uma comunidade internacional que estava muito focada nos direitos do povo palestino, seu direito à determinação e oposição à colonização da Palestina, bem como ao sionismo como uma forma de racismo e colonialismo. Zionism as a form of racism and colonialism, all of that was pushed back. Tudo isso foi deixado de lado pelo processo de Oslo, que eu acho que foi exatamente, taticamente, o que muitos de seus patrocinadores pretendiam fazer. Mas nós emergimos disso. Oslo foi deixado para trás há muito tempo. O que estamos vendo agora é a culminação de um processo de mais de 80 anos de genocídio contra o povo palestino, perpetrado não apenas por seus colonizadores israelenses, mas também pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e outros estados cúmplices.
No processo, houve o desmantelamento intencional de uma ordem legal nascente, construída tijolo por tijolo desde a Segunda Guerra Mundial. Então não, nunca vi um momento como este em minha vida. Esta é uma avaliação muito triste, mas precisamos falar sobre o papel intricado das Nações Unidas em todo o processo, porque toda a fundação e o reconhecimento legal de Israel na ONU, e o reconhecimento da Palestina, e em seguida o reconhecimento dos territórios palestinos como ocupados, e assim por diante, após 67. Isso está sempre intrinsecamente ligado à ONU, incluindo uma agência especial, a UNRWA, que deveria ser uma rede de ajuda para os palestinos. Então, sempre houve esses dois lados, certo? E qual é a sua avaliação sobre a cumplicidade ou o envolvimento, vamos chamar de envolvimento, da ONU em toda essa catástrofe? Bem, a ONU teve uma relação esquizofrênica com a Palestina desde o início. Isso porque, sempre que você fala sobre a ONU, eu sempre lembro as pessoas de que você precisa dizer de qual ONU está falando. Se você está falando sobre os corredores políticos e alguns dos corpos intergovernamentais, eles foram totalmente cúmplices. Eles compartilham o pecado original da desapropriação do povo palestino no início de sua longa Nakba, sustentada desde 1948 até hoje. Sempre houve outra ONU, que era uma ONU composta por mecanismos independentes de direitos humanos, mecanismos judiciais como o Tribunal Internacional de Justiça, relatores especiais, órgãos de tratados, esse tipo de coisa. Eles sempre adotaram uma abordagem baseada em princípios, baseada na lei e centrada nos direitos humanos para a questão, mas sua voz nunca dominou no passado. Agora, tenho que dizer, o volume dessas vozes está aumentando hoje de maneiras que realmente proporcionam algum encorajamento. Pela primeira vez na história, estamos vendo brechas no muro de impunidade que o Ocidente construiu em torno de seu projeto israelense no Oriente Médio. Israel desfrutou de impunidade absoluta durante toda a sua existência. A exceção de Israel é algo que nasceu no mesmo momento em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada. 1948 foi quando a declaração foi adotada e também quando esse Estado foi estabelecido pelo Ocidente e colocado acima da lei internacional. E essa impunidade, esse muro de impunidade, tem sido defendido desde então. Tem sido difícil romper e tentar ver alguma luz através desse muro de impunidade. Mas apenas na última década, ano e meio, enquanto testemunhamos horrores históricos na Palestina, também testemunhamos os primeiros vislumbres de esperança, de responsabilização e de alguma mudança de direção. E digo isso porque é simplesmente um fato que hoje Israel está sendo julgado por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. Seus líderes são alvo de mandados de prisão por crimes contra a humanidade, incluindo extermínio no Tribunal Penal Internacional. Eles foram condenados, suas violações e crimes documentados por todos os mecanismos independentes de direitos humanos das Nações Unidas. Eles foram considerados pelo Tribunal Internacional de Justiça e por todas as organizações de direitos humanos com qualquer tipo de credibilidade como perpetradores de apartheid em todo o território. E tendo constatado que a ocupação em si, na Cisjordânia e em Gaza, é totalmente ilegal e deve ser encerrada completamente e rapidamente, este é um mundo completamente diferente de onde estávamos há apenas 2 anos, quando a impunidade israelense era absoluta. Essa impunidade continua, e o apoio ocidental a essa impunidade continua, razão pela qual a impunidade persiste, mas está sendo corroída pouco a pouco. E eu acho que se pudermos continuar o movimento sustentado por justiça, por direitos humanos, por uma ordem internacional baseada em normas, em vez do uso bruto da força, que é tudo o que testemunhamos até agora, há esperança não apenas para a responsabilização, mas para a libertação do povo palestino. Ok, estou feliz em ouvir isso de você, porque algumas pessoas ficam muito cínicas e dizem, veja, isso prova que a lei dos direitos humanos e até mesmo a lei humanitária não funcionam.
É apenas os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem. Mas temos essa lei dos direitos humanos há 80 anos e a situação seria ainda pior se não tivéssemos. Quero dizer, há essa segunda parte da ONU, certo? A parte judicial, e pessoas como você, que defendem normas jus cogens e o poder superior delas, contrastam com o grupo político. E claro, a ONU é ambos. É uma organização muito imperfeita, mas é o que temos. Você acha que haverá mecanismos da ONU que ajudarão no final a acabar com essa tragédia? Ou temos que buscar outros meios, como a opinião pública, por exemplo? Bem, tudo isso. Quero dizer, é verdade, como diz o ditado, que as ferramentas do mestre nunca podem ser usadas para libertá-lo do mestre. Esqueço a citação exata, mas elas são um conjunto de ferramentas no kit de ferramentas, juntamente com ação política, movimentos populares, ação legal e coisas como boicote, desinvestimento, sanções, protesto, desobediência civil e resistência. Todas essas coisas juntas contribuem para o processo de libertação. Uma delas sozinha, a história nos diz, nunca é suficiente. Mas a força coletiva de todas essas coisas traz esperança de alguma justiça no final. Sempre penso no caso do apartheid sul-africano. Acho que é ilustrativo do papel que o direito internacional e as instituições internacionais podem desempenhar ao operar em solidariedade com o povo oprimido. Você tinha uma situação em que até os anos 1980, países como os Estados Unidos e outros no Ocidente estavam apoiando o regime de apartheid na África do Sul. Mas as pessoas nesses países se organizaram. Igrejas, sindicatos, movimentos sociais e outros. Eles conseguiram eventualmente criar pressão suficiente sobre seus próprios estados para que a política de apoio ao apartheid mudasse. No processo, conseguiram isolar tanto a África do Sul que ela sentiu o impacto, apesar do apoio que tinha de poderosos estados ocidentais, através de sua economia, atividades culturais e esportivas e assim por diante, que foram excluídas da competição global diplomaticamente. Não tinha a posição respeitável necessária para negociar o tipo de comércio, o tipo de relações internacionais que um Estado deseja. E assim, isso foi de baixo para cima, começando com a resistência na África do Sul e depois movimentos sociais em todo o Ocidente, mobilizando-se em solidariedade com essa resistência na África do Sul, que, em última análise, mudou a política oficial. No processo, eles usaram os mecanismos da Comissão de Direitos Humanos da ONU, da Assembleia Geral, dos mecanismos do apartheid que foram estabelecidos, apesar de não poderem usar o Conselho de Segurança devido a um veto dos Estados Unidos e do Reino Unido. Parece familiar? Então não, nenhuma ferramenta sozinha é suficiente para trazer a libertação, mas todas juntas serão. E eu diria, Pascal, que a luta pela legitimidade já foi vencida. A maior parte do mundo, incluindo esmagadoramente os estados do mundo que consistentemente votam ao lado da Palestina, também intervém em casos no Tribunal Internacional de Justiça em apoio à Palestina. A maioria das pessoas do mundo, começando mas não parando com as pessoas do Sul global, está se espalhando pelo Ocidente agora. Jovens, judeus e cristãos e muçulmanos e agnósticos e ativistas de sindicatos e ativistas pela paz e ativistas de direitos humanos, você sabe, de forma geral, estão em solidariedade com o povo da Palestina. A maioria dessas pessoas expressa apoio à ideia de uma ordem internacional que seja governada pelo Estado de Direito, ou pelo menos em parte governada pelo Estado de Direito, em vez de apenas pela força bruta, que é a realidade que estamos vendo agora. Então a batalha pela legitimidade já está vencida. É apenas que ainda não superamos o poder imperial opressivo dos Estados Unidos e seus aliados mais próximos e o poder militar esmagador do Estado de Israel. Embora tenhamos visto no último ano e meio que o poder militar de Israel não é tão impermeável, não é tão esmagador quanto as pessoas pensavam, que Israel tem um exército que poderia ser derrotado. Mas muito antes disso acontecer, acho que a luta pela legitimidade já foi vencida.
I think the struggle for legitimacy has already been won. Sim, quero dizer, eu vejo isso também. Mas você sabe, quando falamos sobre o crime de genocídio, quero dizer, existem diferentes tipos de genocídio, certo? Existem esses surtos muito curtos de violência extremamente alta. Um exemplo disso seria Ruanda, claro. Depois, há o tipo oculto de genocídio. O Holocausto seria um exemplo disso. Os nazistas não tentaram dizer a todos que estavam exterminando os judeus. Eles tentaram esconder porque sabiam que era para a consciência da época. Também então era inimaginável. E então temos o genocídio aberto, a forma mais flagrante de genocídio, que é o que estamos vendo com Gaza e com a Palestina em geral. Quero dizer, você já colocou isso em uma perspectiva de 80 anos, certo? É um processo contínuo de 80 anos de transformar a terra de um povo na terra de outro povo e se livrar de tantos dos povos originais quanto possível. E isso é muito reminiscentemente dos tipos de genocídios que aconteceram na América do Norte. Você sabe, o fato é que o continente norte-americano hoje é majoritariamente branco e negro por causa do trabalho escravo. Escravos que foram trazidos. A população indígena está praticamente exterminada. O mesmo acontece na Austrália e em boas partes da América do Sul. E esse tipo de genocídio é esse tipo de genocídio de 150, 200 anos que continua, certo? Que você precisa para desarraigar populações. E temo que Israel ainda esteja jogando o jogo longo e tentando apenas, você sabe, fazer o que puder em qualquer ponto para se livrar do maior número de pessoas possível, que é o que está acontecendo. Você concorda? Ou vê isso de forma diferente, em termos do que é o plano atual? Porque também o plano de Oslo parece ter sido, você sabe, apenas jogando nesse jogo longo. Oslo é um exemplo muito bom. Nunca, jamais abordou os direitos humanos fundamentais do povo palestino. Nunca abordou a noção de igualdade. Nunca abordou os direitos humanos dentro da linha verde. Nunca abordou o direito de retorno ou de compensação. Nunca abordou o princípio da igualdade racial dentro de Israel. E mesmo aquelas coisas que alegava abordar, quer dizer o que está acontecendo no território ocupado, tudo acabou sendo uma mentira. Foi mais do que qualquer outra coisa. E eu trabalhei no contexto do processo de Oslo. Fiquei baseado em Gaza por 2 anos durante o processo de Oslo e vivi lá. Você sabe, até mesmo essa parte do processo sempre foi apenas uma tática para ganhar tempo enquanto aceleravam a expansão dos assentamentos, enquanto expandiam leis opressivas em toda a Cisjordânia, o desmantelamento da faixa de Gaza e assim por diante. A própria lógica do Estado israelense e do projeto sionista que levou à criação do Estado de Israel sempre foi aniquiladora. Sempre foi, como você aponta, o mesmo tipo de projeto ideológico que vimos na destruição dos povos nativos nas Américas. E no assentamento por cima, o apagamento e assentamento por cima de suas terras na Austrália, Nova Zelândia e muitos outros lugares, embora seja interessante. As alianças políticas na ONU, os chamados grupos regionais, são todos grupos regionais, exceto um, que é o chamado Grupo BOG, o Grupo da Europa Ocidental e outros. A parte da Europa Ocidental é óbvia, mas o grupo Outros inclui os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Israel, e por um tempo a África do Sul branca quando o Apartheid ainda estava em vigor, o que indica que essa roda do grupo é o único agrupamento diplomático na ONU que não é um grupo regional. Sinasgurm branco. A ideologia que martirede para esse grupo é se split muito sobre a moral em Israel. Você não pode ter um estado colonial de colonos, onde já existe uma população indígena, vivendo e cultivando com suas casas, suas lojas, seus pomares, suas vidas, suas instituições, suas igrejas, suas mesquitas e suas sinagogas.
Aliás, então chegar e dizer que vamos construir um Estado que é por e para um grupo diferente de pessoas, sem ter um plano aniquilador, sem genocídio. O único lugar onde você poderia possivelmente fazer isso seria em uma colônia na Lua, onde, pelo que sabemos, não há outras pessoas. Portanto, we sempre from Brad Nojeda. So this has always been a genocidal project. There is no speed limit. Não há limite de velocidade no genocídio, você sabe, superior ou inferior. E o que eu sempre disse é que o que tem acontecido na Palestina desde a década de 1930 até hoje é genocídio. Em 1947 e 48, foi um genocídio acelerado para tentar purgar a terra de tantos palestinos quanto possível e depois construir comunidades israelenses sobre suas cinzas. Houve picos e vales no genocídio entre então e agora, mas as Ingrid Grundwortschod e remind-me de ter essa mensagem que nem depois disso. A strategy of incremental genocide after that. I say because it was more palatable. Digo isso porque era mais palatável para seus patrocinadores ocidentais. Israel é uma colônia que não poderia sobreviver sem o apoio de seus patrocinadores ocidentais, originalmente os britânicos, agora especialmente os Estados Unidos. Manter essa linha de apoio, financeiro, militar, diplomático e assim por diante, depende de quão vendável é o produto de Israel nesses países ocidentais. Então, se você mantém o genocídio em fogo brando, as máquinas de propaganda no Ocidente podem trabalhar para garantir que o sofrimento que está acontecendo lá não seja tão evidente. O que aconteceu em outubro de 2023, na verdade em janeiro de 2023, quando o novo governo assumiu em Israel com uma coalizão muito extrema, abertamente fascista, é que eles apostaram que poderiam voltar ao genocídio acelerado e ainda manter o apoio do Ocidente. E eles estavam certos, porque enquanto perpetravam esse genocídio acelerado na Palestina, as armas continuavam a fluir, o dinheiro continuava a fluir, a cobertura diplomática continuava a fluir, o apoio de inteligência continuava a fluir. Então, eles apoiaram o cavalo certo. Eles apoiaram o genocídio, que sempre foi o propósito central do Estado. Todos os genocídios são diferentes. O sofrimento de um povo ou de outro nunca pode ser comparado. Se você está sendo torturado, não se importa com o precedente histórico disso. Você só quer que a tortura pare. Mas isso é, como já disse em outubro de 2023, quando escrevi minha carta à ONU, isso é genocídio por excelência. This is quintessential genocide. There has never been a clearer case since the term genocide. Nunca houve um caso mais claro desde que o termo genocídio foi cunhado por Raphael Lemkin e a Convenção sobre Genocídio foi adotada em 1948. Nunca houve um caso mais claro, porque 80 anos de impunidade convenceram a liderança política israelense, a liderança militar e grandes segmentos do público de que podem fazer qualquer coisa, que sua impunidade é absoluta, e isso inclui genocídio aberto. Um genocídio aberto no qual você declara publicamente sua intenção genocida. Não apenas algumas personalidades de rádio sensacionalistas, mas o presidente, o primeiro-ministro, a maioria dos ministros do governo, no gabinete, a liderança militar e outros. Isso é o que é único, como você sugeriu. Este é um genocídio aberto. É o som da impunidade. E embora tenha criado horrores que não poderíamos ter imaginado há apenas alguns anos, também destampou o genocídio incremental que vem ocorrendo há mais de 80 anos e mobilizou grande parte do público para lutar contra o genocídio e contra o próprio regime. Eu vejo assim também na minha mente. Atualmente estamos no meio do caminho 50%, através do genocídio completo. Se seguir por esse caminho, os primeiros 80, 100 anos, e depois mais 80, 100 por vir. E a última etapa do genocídio será and then another 80 to 100 to come, and the last stage of genocide will be the universities in Tel Aviv require. As universidades em Tel Aviv estão exigindo que seus professores coloquem pequenos rodapés em seus e-mails, dizendo algo como: eu reconheço que estas são as terras indígenas da Palestina. E você sabe, foi um passado ruim. Nunca repetiríamos isso novamente, certo? E assim você lava as mãos dos pecados dos antepassados. Quero dizer, isso é o que aconteceu com os australianos. Isso é o que aconteceu com a população indígena canadense.
A questão para mim é se estamos em um ponto em que esse domínio branco, esse domínio colonial, está realmente terminando e onde essa trajetória não pode mais ser sustentada. Porque, como você disse, a opinião global está mudando, mas podemos ver como as estruturas, os mecanismos de supressão colonial, supressão de propaganda, estão entrando em ação novamente. E funcionava muito bem na primeira parte desse genocídio prolongado. Você sabe, uma terra sem povo, para um povo sem terra. Isso era chamativo, certo? E a maior parte da Europa realmente comprou essa ideia por um longo período de tempo. E hoje, você sabe, cada morte em Gaza está nas mãos do Hamas. E a propósito, também cada morte na Cisjordânia e cada médico palestino executado também está nas mãos do Hamas. Isso já não soa mais tão bem. Mas você pode ver como o sistema está tentando impor isso, especialmente dentro dos Estados Unidos, onde agora o presidente dos Estados Unidos está em guerra com sua própria Constituição sobre a quem ela se aplica e a quem não. Como você vê essa trajetória, especialmente a trajetória legal, evoluir? Bem, você está certo. A trajetória legal é importante aqui. Você sabe, e novamente, as ferramentas do mestre nunca desmantelarão a casa do mestre de Audre Lorde. Acho que acertei dessa vez. Sabe, isso pode ser verdade, mas algumas delas são muito úteis. E este é um exemplo perfeito, porque você pode usar propaganda e contar mentiras descaradas como um roubo de terras, uma terra sem povo, para um povo sem terra. Mentiras descaradas que qualquer pessoa que exercesse um mínimo de diligência e pesquisa veria que era uma sociedade florescente, muito antes de a ideia sionista nascer. Ou você sabe, Israel é a única democracia no Oriente Médio, ou qualquer uma dessas outras mentiras, escudos humanos e assim por diante. Elas não se sustentam no tribunal. Elas se sustentam nos governos co-perpetradores, aliados dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e assim por diante. Eles se sustentam nas corporações de mídia corporativa, cúmplices, que você sabe, disseminaram essas mentiras intencionalmente. Mas não se sustentam no tribunal porque no tribunal há duas coisas que atrapalham essa abordagem. Uma é a lei e a outra são os fatos. Você simplesmente não pode chegar e dizer que está exercendo autodefesa, porque em um tribunal, autodefesa significa algo e você também terá que provar os fatos, certo? Então, essa ferramenta específica é muito valiosa para desmascarar a propaganda e, ao fazer isso, desmascarar o poder político dessa propaganda. Veja o que aconteceu ao longo do último ano e meio. Você tem visto a participação em massa de grandes corporações de mídia em todo o Ocidente que disseminaram deliberadamente propaganda israelense, que disseminaram deliberadamente justificativas para crimes de guerra, que participaram deliberadamente da desumanização do povo palestino, que mentiram sobre o que Israel fez e obscureceram todos os fatos do que realmente está acontecendo com os palestinos ao longo de todo este período acelerado de genocídio. E ainda assim, apesar disso, a maior parte do mundo está vendo a verdade. Eles estão vendo a verdade, certamente por causa de formas alternativas de mídia, dos tipos de programas que você e outros divulgam, das mídias sociais. Você sabe, o clichê de que este é o primeiro genocídio transmitido ao vivo é verdadeiro. Todos podemos ver a realidade do que está acontecendo no terreno em nossas próprias telas. Todos podemos obter as informações que desmentem as mentiras tão rapidamente quanto são contadas pelo regime israelense. Todos nós temos acesso ao que está acontecendo nesses tribunais internacionais. Processos legais sérios, com enormes dossiês que apresentam as evidências dos fatos de um lado e os requisitos da lei do outro. E de repente não é apenas ele disse, ela disse. Não é apenas o que meu governo diz e o que minhas corporações de mídia dizem. E, portanto, tem alguma legitimidade. A verdade está espreitando por trás do muro de propaganda, e os mecanismos legais ajudam nisso. Seja o trabalho de relatores especiais independentes documentando as violações, ou o trabalho da Corte Internacional de Justiça ou do Tribunal Penal Internacional, deliberando sobre os fatos e sobre a lei.
and on the law. All of that is helping to tear down a massive wall. Tudo isso está ajudando a derrubar um enorme muro de propaganda no Ocidente. E é por isso que, como não podem mais contar com o controle da realidade, eles agora recorreram à força. Eles agora passaram a usar o imenso poder policial do Estado em lugares como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos para silenciar pessoas, criminalizar a defesa dos direitos humanos, apagar a liberdade de expressão, apagar a liberdade acadêmica, apagar a defesa dos direitos humanos, deportar pessoas, prender pessoas, espancar pessoas nas ruas, simplesmente por defenderem os direitos humanos. A razão pela qual eles recorreram a essas táticas brutais e fascistas de supressão é porque perderam a capacidade de controlar a narrativa, o que também explica o ataque ao TikTok. O TikTok nunca foi sobre, eles vão obter os dados do meu filho de 8 anos que está dançando no TikTok. Sempre foi uma preocupação que os jovens, em particular, pudessem ir ao TikTok e ver a verdade do que estava acontecendo na Palestina, porque era tão suprimido em outros lugares. Então eles foram forçados a recorrer à força bruta e reprimir a resistência ao que está acontecendo na Palestina. E embora isso seja aterrorizante e distópico, e não tenha acabado, está continuando a crescer em escopo, há uma luz nisso também, porque nos diz que passamos do momento na história em que eles podiam controlar absolutamente a narrativa. Isso acabou. Sim, isso é verdade. O controle da narrativa se foi, e você pode ver como o sistema está tentando restabelecê-lo. Algo que me surpreende é que, especialmente no Ocidente, estou tão desiludido, sabe, como esse Ocidente, que tem todos esses ideais. E você sabe, enquanto a Alemanha está falando, e a Annalena Baerbock está falando sobre uma política externa, orientada por valores, e assim por diante, a maneira como eles aderem a esse apoio incondicional a Israel e ao seu alegado direito à autodefesa, voltando a 7 de outubro de 2023, certo? Como um mantra, como uma oração. E você pode ver que em todos os programas de TV na Europa ou no Staussum, a primeira pergunta para você seria: você condena o ataque de 7 de outubro, certo? Isso seria a primeira coisa a fazer. E algo que estamos vendo agora é que esses mesmos meios de comunicação continuam dizendo que a guerra em Gaza, que começou em 7 de outubro, quando o Hamas matou 1.200 israelenses, agora está em um ponto onde 50.000 palestinos morreram. Embora esses números do Hamas nunca diferenciem entre combatentes e civis, enquanto eles mesmos, na mesma frase, não diferenciam entre os militares de Israel e civis. Como você explica para si mesmo que o Ocidente, ou uma grande parte dele, ainda consegue conviver com essas discrepâncias cognitivas, onde eles obviamente se contradizem, até mesmo em uma única declaração? Sim, tem havido muito disso ao longo dos últimos anos, em particular, e acho que isso também tem sido útil para remover a fachada da retórica humanitária que os líderes ocidentais gostam de usar, mesmo enquanto participam de atrocidades em todo o mundo, como sempre fizeram, certo? Você sabe, o Ocidente coletivo em que você e eu vivemos, é um lugar que inventou o sionismo, inventou o fascismo, inventou o nazismo, inventou o colonialismo e o imperialismo. E então isso mapeia todos esses conceitos para as pessoas que eles costumavam suprimir historicamente, certo? Não. Os iranianos estão tentando dominar a Ásia Ocidental. Não. Os chineses estão sendo tão coloniais a respeito disso. É fantástico, essa projeção do pior das coisas que nós mesmos inventamos e implementamos. Quero dizer, acho que você sabe, quando tudo isso começou, eu costumava pensar, então o Ocidente, por várias razões, é cúmplice na perseguição do povo palestino e do Oriente Médio em geral. Você sabe, o povo do Oriente Médio em geral. Mas hesito em usar esse termo de forma tão ampla agora, porque acho que o correto é dizer que eles são coautores com Israel na perseguição aos palestinos. Quero dizer,
Nada disso poderia continuar por semanas sem o apoio dessas potências ocidentais. Eles estão fazendo isso de propósito. Eles são participantes entusiásticos do projeto que é Israel, e Israel não pode existir sem destruição. Toda a ideologia do Estado e da nação é aquela que diz que nossa segurança vem de eliminar todos ao nosso redor. Porque, caso contrário, a própria existência deles é uma ameaça ao nosso mito nacional, ao que aspiramos ser. E a participação entusiástica dos americanos, britânicos, alemães e outros não deveria nos surpreender, porque eles têm a mesma história colonial. Quando dizem que temos valores compartilhados com Israel, não se referem à democracia e aos direitos humanos. Quero dizer, Israel nunca foi um Estado que exemplificou a democracia. É um regime de apartheid. É um regime autoritário opressor. Uma grande proporção das pessoas que controla vive sob uma ditadura militar. E uma grande proporção das pessoas que têm o direito de fazer parte da política nem sequer tem permissão para voltar para casa. Certo, da diáspora. Então nunca foi uma democracia. Nunca poderia ser uma democracia a menos que abandonasse a ideologia sionista e dissesse sim, como sempre defendi, aliás, precisamos de um único Estado democrático secular, com direitos iguais para cristãos, muçulmanos e judeus. Mas não fará isso, porque isso apagaria todo o projeto, que é um projeto ideológico completamente diferente. O apoio entusiástico a isso é por causa de valores negativos compartilhados como colonialismo, supremacia branca e a dominação do Ocidente sobre o resto do planeta. Todas essas coisas são valores compartilhados. E você sabe, a mentira da autodefesa que você mencionou também. Este é outro exemplo onde um tribunal é muito útil, porque Israel sempre usou isso em sua propaganda no Ocidente. Bem, é apenas autodefesa. Mas no momento em que você começa a analisar isso no tribunal, percebe primeiro que eles não têm o direito de alegar autodefesa no território que ocupam ilegalmente. Isso é o equivalente a eu ir à sua casa, agredir sua família. Quando você revida, eu atiro em você e digo que atirei em autodefesa. Isso não é autodefesa no direito internacional. Seu remédio para qualquer ameaça que sinta de mim é sair da minha casa. Esse é o seu remédio no direito internacional. Então você não pode alegar autodefesa por isso. Em segundo lugar, toda vez que Israel alega estar agindo em autodefesa, é em relação a uma situação em que cometeu crimes de guerra, crimes contra a humanidade, atos de genocídio. Nenhuma alegação de autodefesa supera a ilegalidade dessas ações. Você não pode cometer genocídio em autodefesa e fingir que isso é algum tipo de justificativa legal ou, eu acho, moral. E, no entanto, isso é repetido não apenas por governos ocidentais quando essas falsas alegações são feitas, mas é repetido por corporações de mídia ocidentais e outras elites na sociedade, todos os quais estão instintivamente alinhados com esse projeto racista no coração do Oriente Médio. Eles veem europeus, veem pessoas brancas, e então veem pessoas que foram desumanizadas em sua mídia, em sua cultura por séculos, significando o povo palestino, o povo árabe, o povo muçulmano, árabes cristãos, seja o que for. E é fácil para eles fazerem uma escolha. Os israelenses devem ser os mocinhos porque se parecem conosco. E de fato, de muitas maneiras, eles se parecem. É muito triste. E é muito verdade. Acho que você está certo. É uma lealdade instintiva de muitas pessoas que simplesmente se identificam instintivamente com um grupo e não com o outro. E, portanto, constroem sua estrutura narrativa em torno disso, da maneira como entendem o mundo. O tribunal é muito interessante, porque a maioria das pessoas o associa à justiça. Mas você também mencionou, e outro convidado do meu programa mencionou recentemente, Clive von Davids, Casimir Brastich. E esse descobriu o que aconteceu. E talvez, muito mais do que justiça no momento, o sistema jurídico internacional está realmente entregando, você sabe, um resultado muito, muito triste.
um relato histórico do que está realmente acontecendo. Quanto tempo você acha que isso levará até que realmente se traduza em algum tipo de veredicto? Porque o caso do CIJ está em andamento há quase 1 ano e meio. Quanto tempo isso ainda levará até que o CIJ realmente chegue e emita seus primeiros veredictos reais? Porque o que temos até agora são apenas como são chamados medidas. Medidas provisórias. Medidas provisórias, certo? Provisional measures. Yeah. Provisional measures, right? Yeah, I mean, these cases typically take years. Sim, quero dizer, esses casos normalmente levam anos antes de se chegar a uma resolução final. E isso é parte do problema do sistema internacional como foi estabelecido, porque todo esse caso se baseia em um tratado específico, a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. A parte da punição é fácil, depois que o sangue secou. Você pode identificar os perpetradores e encontrar maneiras de responsabilizá-los. A parte da prevenção é a parte que a comunidade internacional nunca encontrou uma maneira eficaz de abordar. Porque você sabe, esse genocídio está em andamento. Está em andamento, como eu disse, há 80 anos, mas está em andamento em um nível acelerado agora há aproximadamente 1 ano e meio. E o que você quer são mecanismos que possam responder imediatamente. Mas esse é o problema. Você tem um sistema internacional defeituoso que se baseia no princípio do excepcionalismo. Primeiro, com os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que têm poder de veto, na única instituição em nível internacional que tem poder de execução. Então, o que normalmente acontece é que já deveria ser o caso de o Tribunal Internacional de Justiça e os outros mecanismos já terem soado os alarmes oficialmente de pelo menos o risco de genocídio. Ainda mais do que isso, um genocídio plausível está em andamento. E aqui estão as medidas provisórias que precisam ser aplicadas para impedir que continue. No curso normal dos negócios, é função do Conselho de Segurança, então fazer cumprir isso, usar o capítulo 7 e todos os seus poderes de execução para mobilizar os Estados, incluindo, se necessário, força armada, para acabar com a perpetração deste crime dos crimes. Os Estados Unidos dizem não, isso é para o Conselho de Segurança, eles não podem agir. E os Estados Unidos, imagine um coautor no genocídio no sistema internacional, tem autoridade para dizer, você não pode parar isso. Eu não vou permitir que você pare isso. Certo. Então, o que deve acontecer é que isso vá para a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral pode se reunir em uma sessão especial de emergência sob a resolução Unindo pela Paz. E pode tomar medidas para impor a paz e a segurança internacionais e responder ao que o Tribunal Internacional de Justiça declarou. A Assembleia Geral pode responder a isso. Agora, eles já fizeram parte disso. Eles adotaram uma resolução de implementação histórica sobre o parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça sobre a ilegalidade da ocupação e sobre as medidas provisórias no caso de genocídio, mas não foram longe o suficiente. Eles poderiam mandar uma força de proteção. Isso já foi feito antes pela Assembleia Geral. Eles poderiam implementar regimes de sanções detalhados. Eles podem aplicá-las, mas podem implementá-las, e em seguida convocar todos os Estados-membros, especialmente aqueles que votaram a favor, para implementar esses regimes de sanções. Eles podem pedir um embargo militar e em seguida estabelecer disposições detalhadas. Eles poderiam revitalizar os antigos mecanismos anti-apartheid e assim por diante, que foram tão eficazes em trabalhar em solidariedade com o povo na África do Sul, porque a única coisa que vai parar isso é o isolamento do regime israelense, da mesma forma que o regime sul-africano foi isolado. Lembrando novamente que o regime sul-africano teve o apoio dos Estados Unidos até o apartheid cair, e você sabe, teve Nelson Mandela registrado como terrorista anos após o apartheid ter caído e ele ter sido eleito presidente. Então, uma parte do sistema foi construída para ser intencionalmente ineficaz quando um dos P5 não quer que seja eficaz.
Mas as outras partes do sistema cresceram ao longo das décadas, e há possibilidades ali. E você sabe, fala-se sobre o caso dos fatos. Existem montanhas de documentação e evidências que foram acumuladas década após década pelos mecanismos independentes de direitos humanos das Nações Unidas que estão prontas para o tribunal. E, de fato, elas alimentaram os casos no Tribunal Internacional de Justiça. Primeiro, o caso sobre o muro do apartheid na Cisjordânia, depois o caso de genocídio, depois o caso sobre a ocupação e assim por diante. Todas as evidências e documentações estão lá. Existem precedentes para a aplicação da jurisdição universal nos tribunais de terceiros estados, porque são crimes contra a humanidade, são crimes de jurisdição universal e assim por diante. Portanto, ações poderiam ser tomadas lá. Não há nada que impeça a Assembleia Geral de estabelecer um tribunal internacional dedicado à responsabilização criminal dos perpetradores israelenses. Sabe, há muitas e muitas possibilidades. Algumas delas já foram mobilizadas, outras eu acho estão em andamento. Mas no final, é a sociedade civil global, os movimentos globais. São as pessoas comuns que farão as demandas aos governos individual e coletivamente. Isso fará a diferença para garantir que tenhamos esse avanço. Agora, percebo que se você está em Gaza e está ouvindo esta conversa, e estamos falando sobre esperança no futuro, hoje, agora, neste minuto, meus filhos estão sendo assassinados. Meus familiares estão sendo torturados e sexualmente agredidos em campos de tortura israelenses. Minhas casas, escolas, hospitais, mesquitas, igrejas e lojas de alimentos estão sendo destruídas em uma campanha genocida. Nada disso fornece o tipo de luz que é necessário. Mas esse movimento global é a única esperança que temos, e as partes legais desse movimento global são uma peça importante disso. Sim. Sim. E veja, eu diria que é definitivamente tarde demais para os habitantes nativos da América do Norte. É definitivamente tarde demais para os aborígenes da Austrália ajudá-los. A Palestina está, não sei, pode ir para qualquer lado, certo? Se Israel conseguir o que quer e ou matar ainda mais do povo palestino, ou, em conjunto agora com os Estados Unidos, a ideia parece ser limpar etnicamente a Palestina, certo? E simplesmente pegar essas 2 milhões de pessoas e colocá-las em 125 países diferentes, pequenos grupos cada, e depois repetir na Cisjordânia, certo? Isso é óbvio. É obviamente o que tem que acontecer a seguir. Se isso tiver sucesso, então bem, eu não sei qual seria o próximo passo. A Palestina ainda não desapareceria legalmente. Desapareceria? Palestine still wouldn't go away legally, would it? Não, a Palestina não vai desaparecer. Israel não alcançará legitimidade ou legalidade através de nenhuma dessas medidas. Os Estados Unidos da América, com todo o seu poder imperial, não têm o direito de ditar o que diz o direito internacional. Então, quando fazem coisas ilegais como reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, ou reconhecer a soberania israelense sobre as colinas de Golã, ou qualquer um desses outros movimentos insanos que o governo dos Estados Unidos fez, eles não têm força no direito internacional. O único poder que têm é se tornarem cúmplices em atos internacionalmente ilegais. Portanto, não acho que o mundo vai esquecer da Palestina ou esquecer do direito internacional. Eu não acho. Não acho que o projeto israelense possa ser sustentado a longo prazo. Acho que, se eu fosse israelense, estaria trabalhando arduamente para abandonar o projeto colonial e racista que tem sido o sionismo político e tentaria adotar uma abordagem mais humana, moderna, baseada na lei e nos direitos humanos para o futuro. Uma que veja todos como iguais, que veja uma obrigação de compensação, que veja uma obrigação de permitir que as pessoas retornem para casa, que acredite nos princípios da democracia, significando para todos. Porque você não pode sustentar pela força, quero dizer, a história nos mostrou isso repetidamente. Você pode sustentar uma colônia pela força por muito tempo, mas não pode sustentá-la para sempre.
E você já vê o desespero dos israelenses, não apenas tentando usar a força contra o povo indígena da Palestina, mas voltando suas armas contra toda a região. Eles realmente vão derrotar toda a região? Você sabe, no momento, praticamente todos os governos da região foram capturados e corrompidos pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, ou foram destruídos pelo Ocidente por terem uma política independente, por se levantarem contra os Estados Unidos e em favor do povo palestino e outros. Tudo que resta são o Irã, metade do Iêmen e metade do Líbano. O resto foi efetivamente capturado ou esmagado, se não foi capturado, e assim a Síria, e assim a Líbia, e por aí vai. Mas o povo da região não está capturado. A solidariedade profundamente sentida do povo da região árabe, seus instintos anti-imperialistas e anticoloniais, não apenas de seus pais e avós que viveram o colonialismo, mas de jovens que têm repulsa pelo que Israel está fazendo e pelo que representa, pelo que as potências ocidentais estão fazendo e pelo que representam, não vão desaparecer. E se eu fosse o chefe de um desses governos, não dormiria bem nunca, porque só se pode manter isso pela força. E você está certo, você mencionou o modelo dos Estados Unidos e da Austrália. É exatamente isso que a liderança israelense está pensando. Eles estão pensando que temos que nos livrar de todos os palestinos. Caso contrário, eles sempre serão uma ameaça. Não podemos vencer sem genocídio. E acho que é exatamente isso que os está motivando agora. Mas você sabe, eles têm um par de amigos muito poderosos, mas têm o resto do mundo contra eles. Vozes do outro lado do corredor frequentemente argumentam que Israel integrou com sucesso um bom número de palestinos com passaportes israelenses em sua sociedade, e que isso é prova de que está funcionando muito bem, e que é uma sociedade igualitária, democrática e próspera. Você pode comentar sobre isso? Os sul-africanos negros também foram integrados na sociedade do apartheid. Os afro-americanos, sob as leis de Jim Crow, foram integrados na sociedade. É uma mentira. Se você é um palestino vivendo dentro da linha verde em Israel, você não tem os mesmos direitos. Você vive sob um regime de apartheid. Você tem alguns direitos, mas não tem os mesmos direitos de terra. Você não tem os mesmos direitos econômicos, você não tem os mesmos direitos de residência, você não tem os mesmos direitos de cidadania. Quero dizer, você não tem a mesma nacionalidade. Então, sabe, para evitar esse problema de apartheid, eles colocam sua religião no lugar de onde sua nacionalidade está. Você não tem os mesmos direitos matrimoniais. Quero dizer, de modo geral, você não é nem mesmo um cidadão de segunda classe. Você é uma pessoa indesejável, um forasteiro em sua própria terra. Então sua família viveu naquela aldeia, na Palestina histórica, que agora é Israel, dentro da linha verde, por séculos, se não milênios. E ainda assim, todos os dias você é informado de que este é um estado para o povo judeu. Não é um estado para o povo palestino indígena. Você não faz parte disso de forma alguma. Você pode votar, embora não tenha o mesmo nível de representação no parlamento no final. Mas você não tem nenhum dos direitos econômicos, de terra, habitação e outros que as pessoas têm se simplesmente nascerem em outro grupo étnico. Então é uma mentira. É uma farsa que Israel tem mantido por muitos, muitos anos. Não há igualdade aqui. A igualdade está em contradição direta com a ideologia do Estado. Talvez você tenha uma lei de nacionalidade que deixa isso perfeitamente claro. Isso não é apenas a atitude das pessoas. Isso está escrito nas leis de apartheid do Estado. Talvez um dos meus pontos finais. Você escreveu recentemente um artigo sobre o bloqueio do Iêmen aos portos israelenses e como, na verdade, o Iêmen, ou Ansar Allah, os Houthis, estão agindo de acordo com o direito internacional, e como são os Estados Unidos, que estão violando o direito internacional ao tentar impedi-los de interceptar navios israelenses e com destino a Israel. Você pode explicar rapidamente esse conceito? É especialmente importante porque muitas pessoas pensam que,
Você sabe, a ONU é a única agência que pode mandar em tais coisas. Mas seu argumento é que não. Há uma lei superior, jus cogens, que na verdade determina o que deve acontecer. Certo. E essas leis internacionais de mais alto nível estão acima do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança foi estabelecido pela Carta da ONU. A Carta da ONU é um tratado que faz parte do direito internacional, não está acima do direito internacional. E princípios chamados de jus cogens e erga omnes, esqueça a tecnicalidade. Mas essas normas internacionais de mais alto nível do direito internacional, o Conselho de Segurança não tem autoridade para superá-las jamais. Então agora você tem um caso em que os Estados Unidos estão bombardeando o Iêmen, porque o Iêmen está agindo conforme exigido pelo direito internacional. Ele estabeleceu explicitamente esse bloqueio para impedir que navios reabasteçam um genocídio e um cerco ilegal na Palestina. E sua posição foi reforçada pelo Tribunal Internacional de Justiça e suas conclusões sobre a ilegalidade da ocupação, e no caso de genocídio, ambos afirmando que todos os estados têm a obrigação de não fornecer apoio à ocupação ilegal na Palestina e de não apoiar o genocídio. Então, o Iêmen é o único país que tomou medidas materiais concretas para impedir que isso aconteça. E os Estados estão bombardeando-os por isso, certo? Você não ouvirá isso na mídia ocidental, que conta uma fantasia encantadora. Mas essa é a realidade do que está acontecendo no terreno. E não é, sabe, não estou adivinhando aqui. O Yemen Houthi disse que é por isso que estão fazendo isso. E eles interromperam o bloqueio durante o período de cessar-fogo, demonstrando que eram sinceros, certo? Então, enquanto o cessar-fogo estava em vigor, eles o interromperam. Eles retomaram o bloqueio contra navios que reabasteciam o regime israelense apenas quando Israel retomou o cerco ilegal na faixa de Gaza e retomou o genocídio em grande escala na faixa de Gaza. Você sabe, o Yemen Houthi está agindo sob obrigações que vinculam todos os estados. E estava funcionando. Eles faliram o porto israelense de Eilat, você sabe, através do uso disso. E ao fazer isso, acho que não conseguiram parar os crimes de Israel, mas estavam complicando a capacidade de Israel de perpetrar esses crimes. E é por isso que estão sendo bombardeados. Já os Estados Unidos, por outro lado, cada ataque que realizaram no Iêmen foi um ato de agressão e, portanto, ilegal. E a própria ideia de atacar o bloqueio é o crime de cumplicidade no genocídio, porque sabemos que o genocídio está em andamento e eles estão atacando o bloqueio para defender o genocídio. Então, se você seguisse o que os governos ocidentais estão dizendo, ou a mídia corporativa ocidental, eles diriam que você tem esses iemenitas fora da lei, e nós vamos defender a lei, o que é incrível, porque eles invocam a lei do mar, que o Iêmen ratificou a convenção e os Estados Unidos não. Só para mostrar o quão absurdo é. Mas na verdade é completamente o contrário. O Iêmen está agindo conforme o direito internacional exige para parar de fornecer ao genocídio e à ocupação ilegal. E os Estados Unidos estão cometendo um crime de agressão para impedir que o Iêmen faça isso. E você sabe, no processo, mentindo sobre suas próprias ações. Eles aprenderam bem com os israelenses. Os dados não estão alegando autodefesa. Eles não têm autodefesa do outro lado do mundo. Alguns de seus navios mercantes que não estavam com bandeiras do ZEU foram atingidos. E eles tentam alegar que uma resolução adotada em janeiro de 2024 lhes dá uma autorização para o uso da força. Absolutamente não dá. Não houve autorização para o uso da força naquela resolução de janeiro de 2024. Então é isso em poucas palavras. E eu escrevi o artigo porque estava cansado de ver todas as deturpações que dominavam a narrativa ocidental sobre isso. Vou colocar o artigo na descrição. E você sabe, isso é muito importante, porque, novamente, algumas pessoas se tornam muito fatalistas e dizem que o direito internacional não importa. E sim, o direito internacional não é capaz de parar o genocídio. Isso é verdade. Mas existem esses processos de longo prazo,
E as normas jus cogens não são algo que nem mesmo os Estados Unidos. A única coisa que poderia, de alguma forma, mudá-las é se todos os estados juntos disserem: não nos importamos mais com isso, adotamos outra coisa. E eles fazem isso ao longo de um tempo progressivo e longo. Quero dizer, mesmo uma resolução da ONU não seria suficiente, porque precisa ser sustentada por um longo período. Então isso é uma espécie de consenso. Isso é o mais próximo que temos de um consenso global. Um consenso de 8 bilhões de pessoas sobre como gostaríamos de nos tratar, certo? Ou quais são as normas mínimas? E que Israel não é capaz de anular isso, ou que os Estados Unidos não são capazes de anular isso, é muito importante e terá impacto no futuro. E o Conselho de Segurança não foi capaz de anular isso, aliás. O poder político, o poder bruto, não é capaz de anulá-lo, porque é, na verdade, uma norma compartilhada com a qual muitas pessoas, bilhões de pessoas, concordam. Eu queria conectar isso a algo, que era a forma como, é claro, essa justificativa para guerra e genocídio acontece, e que está se tornando cada vez mais transparente, que essas são justificativas vazias. E sim, o poder é capaz de fazer o que o poder faz, mas não é capaz de capturar todo o sistema. Você acha que somos capazes de melhorar a lei dos direitos humanos e a lei humanitária com base nessas experiências horríveis aqui? Acho que a lei é muito boa. Quero dizer, antes de tudo, todo esse sistema ainda é nascente. Pensamos que 80 anos é muito tempo. Na história do mundo não é. E assim, o sistema que foi construído desde o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial e antes é muito novo e está muito incompleto. Existem uma série de blocos de construção. Então, há um conjunto muito bom de normas e padrões internacionais definidos em tratados que cobrem todas as áreas de interação humana, interação entre estados e assim por diante. Existem mecanismos de monitoramento que são configurados para nos dizer o que realmente está acontecendo. Assim, você não precisa ouvir a BBC, CNN ou Fox News, que estão apenas espalhando propaganda. Mas pode realmente ter uma análise especializada, com evidências, apresentando o que realmente está acontecendo. Porque temos relatores especiais e comissões de inquérito e órgãos de tratados e outros mecanismos que estão documentando tudo isso. Você tem advertências muito claras saindo desses mecanismos. Isso inclui contribuições de tribunais internacionais e outros mecanismos. Isso é o que se exige dos estados, o que não é permitido, e assim por diante. A única lacuna, e eu digo a única lacuna, que é a peça mais importante, é a aplicação. O problema com o sistema internacional é que toda a aplicação foi investida neste mecanismo, chamado Conselho de Segurança, que nada mais é do que um painel de vencedores da Segunda Guerra Mundial, onde os 5 países vitoriosos receberam poder excepcional. Eles poderiam usar esse poder excepcional para países como Israel, para garantir que ele esteja acima da lei. Então, o que precisamos consertar? Precisamos consertar a aplicação. E ao fazer isso, precisamos pensar sobre nosso próprio poder. Precisamos pensar em como as mobilizações populares, movimentos políticos, movimentos sociais, sindicatos, movimentos pela paz e movimentos por justiça, assim como protestos, manifestações, boicotes, desinvestimentos, sanções, educação, desobediência civil e resistência armada legal, que também é codificada no direito internacional, e o uso de mecanismos internacionais na luta por legitimidade. Assim, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça. Essas coisas estão disponíveis para nós, mesmo que o Conselho de Segurança não esteja. E é daí que virá a aplicação. Virá das demandas das pessoas dentro de seus próprios países que tornam insustentável para seus governos continuar no mesmo caminho. Eu também me pergunto sobre isso, porque o problema com a imposição de cima, se você cria uma organização que tem o direito de usar meios militares para intervir, é que se você apenas muda o órgão de tomada de decisão aqui, então você tem, novamente, uma instituição de guerra, certo?
precisamos de alguma forma de imposição de baixo, de acordo com o espírito da Lei Internacional de Direitos Humanos. Porque a Lei de Direitos Humanos é, antes de tudo, o direito dos cidadãos contra o Estado, certo? Você não pode fazer isso comigo. Mas claro, o problema é que na base, você está sempre exposto ao poder, que está concentrado no topo. E não temos mecanismos para isso. Quero dizer, temos o poder do povo e uma espécie de, você sabe, resistência e assim por diante. Mas não temos mecanismos adequados da forma que uma força policial é um mecanismo. Sim. Mas você sabe, eu acho, quer dizer, eu cresci nos Estados Unidos, e estava dizendo outro dia que todos os dias em que estive vivo, os Estados Unidos estiveram em guerra. E em todos os casos em que esteve em guerra, porque nasci depois da Segunda Guerra Mundial, estava perpetrando agressão. Estava sempre do lado errado disso. E então você sabe, você pode sentir um senso de desesperança por isso. Ou pode se lembrar daqueles momentos, como o movimento nos Estados Unidos contra a agressão dos Estados Unidos no Vietnã, os protestos contra a Guerra do Vietnã no final dos anos 60 e início dos anos 70, que criaram uma pressão interna, que em algum momento o governo e os poderes constituídos não puderam mais ignorar. Ou nos anos 80, você sabe, também durante a minha vida, na luta contra o apartheid, que criou uma pressão interna que não podia mais ser ignorada. Estou dizendo não que venceremos, mas que é nosso dever tentar. E assim como esses movimentos sociais fizeram a diferença na Guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, embora tarde demais após uma horrenda violência genocida perpetrada pelas forças americanas no Vietnã e no Camboja, culminou em uma mudança de política que encerrou essa agressão. A mesma coisa aconteceu na África do Sul, e acredito que esta é mais difícil, mas é o que temos, e temos que fazer funcionar. Então estou com você, aplicação de baixo para cima. O movimento está crescendo, sem dúvida. O movimento está crescendo aos saltos e avanços como nunca antes. A impunidade israelense está sendo erodida de maneiras nunca vistas antes. A estrela dos Estados Unidos está em declínio. O momento unipolar acabou. O Império dos Estados Unidos está em declínio. Sim, esse império pode causar muitos danos no caminho para baixo. Pode levar muitas pessoas com ele enquanto declina. Mas novos desenvolvimentos multilaterais estão começando a oferecer alguma janela de mudança. Os BRICS, obviamente, são um deles. Novamente, é algo novo, nascente, fraco, desafiado, mas mostra que os mecanismos dominados pelo Império no nível internacional não são a única opção. O Grupo de Haia, um grupo novo de 9 países, comprometeu-se a aplicar as decisões do Tribunal Internacional de Justiça e da Assembleia Geral. Seus portos não permitirão que navios reabasteçam o genocídio e a ocupação israelense, por exemplo. Sabe, há um aumento geral nos Estados Unidos se você olhar os registros de votação. E a ONU está isolada. Eles estão isolados na questão da Palestina e em uma série de outras questões, mas especialmente na Palestina. Então, termino aqui onde comecei, que é que a esmagadora maioria dos estados do mundo, a esmagadora maioria das pessoas no mundo, todas as instituições internacionais de direitos humanos, as instituições judiciais internacionais, toda a humanidade está do lado da justiça, dos direitos humanos, do povo palestino. E isso não é pouca coisa. Isso é algo em que se pode construir. Isso é algo em que se basear. Craig, você é um convidado muito articulado e perspicaz. Então, muito obrigado pelo seu tempo hoje. É um prazer, Pascal Lotas. Obrigado por tudo que você faz.